Olá, o Evangelho em Espírito e Verdade está começando. Trazemos a você as histórias e ensinos do Evangelho através da doutrina espírita. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, bênçãos de paz e de amor. No programa de hoje, nós teremos a continuidade do estudo sobre Jesus na educação e hoje vamos falar exatamente sobre amar e educar com Jesus. Vamos também dar continuidade ao estudo do Sermão da Montanha e hoje nós vamos destacar a fala do nosso mestre a respeito do jejum, que era muito praticado pelos judeus à sua época, mas o seu verdadeiro significado e que nos serve até os dias de hoje. Também continuaremos nas pegadas de Paulo de Tarso, na sua viagem à Europa, é a segunda viagem de Paulo de Tarso, e nós vimos que ele foi para a Macedônia, para Atenas, e hoje nós vamos ver a chegada de Paulo de Tarso na cidade de Corinto, na antiga Grécia. E no final, estamos aqui para responder a sua pergunta. E não esqueça que você pode participar do nosso programa. Nossa transmissão é ao vivo. Então, envie a sua mensagem através do YouTube e participe conosco. Você pode fazer uma pergunta e nós reservamos sempre a parte final do programa para responder. Então, iniciando o Evangelho em Espírito e Verdade, nós então vamos conhecer como amar e educar com Jesus. Mas, primeiro, vamos fazer um olhar sobre a nossa atualidade e as nossas necessidades. E, para isso, nós vamos utilizar de um educador que deixou vários livros escritos, não espírita e não cristão, porque nós vamos utilizar do educador Isamitiba. Isamitiba viveu de 1941 a 2015, quando fez seu retorno ao mundo espiritual. Isamitiba era descendente de japoneses, era brasileiro, e deixou um livro famoso até hoje, até os dias de hoje, continua sendo um best-seller, que é Quem Ama, Educa. E é justamente de Isamitiba que vamos tirar um pensamento que vai nortear aqui a nossa fala sobre amar e educar com Jesus. Vou passar, então, a palavra a Isamitiba, abrindo aspas. A grande preocupação hoje está na falta de cidadania e de ética. Na cidadania, já deveria estar embutida a ética, mas tamanha é a ausência da ética que é preciso reafirmar sua importância. Existem falhas na formação do cidadão que é egoísta, metido a espertinho, que quer tirar vantagens sobre outro, é corrupto, delinquente, usuário de drogas, sente-se superior a outros menos desenvolvidos ou de outra classe social. Fechando aspas. Bem, você que está aqui nos acompanhando já deve ter assim pensado, nossa, isso que o Isamitiba escreveu é mesmo o retrato da nossa atualidade, porque estamos vendo todas essas coisas acontecerem na humanidade terrena e, em especial, aqui no Brasil. Agora, Isamitiba nos chama a atenção para a importância da cidadania e da ética dentro da formação das pessoas, o que deve ser feito, claro, através da educação. E ele faz uma ênfase na questão da ética, a falta que isso está fazendo, inclusive quando se fala da formação da cidadania. Bem, mas o que isso tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver com educar e amar com o nosso mestre, a partir dos seus ensinos, das suas lições?
que estão contidos no Evangelho. Calma que nós vamos ligar uma coisa com a outra. Lembremos que essas falhas na formação do cidadão, elas devem ser cobradas dos pais, pois a orientação moral é papel fundamental da família, portanto, dos pais e responsáveis pelas crianças. E a ética sempre foi uma preocupação constante de Jesus. Jesus foi o exemplo, o protótipo da pessoa de bem, honesta, totalmente ética, a serviço da lei divina e não da lei e dos costumes de nós, os seres humanos. Então, há uma ligação muito forte entre essa questão da formação da cidadania através da ética com Jesus, porque Jesus é, neste caso, o nosso guia e modelo para trabalharmos. Entretanto, o que nós estamos assistindo no seio da família? Pais egoístas, muitas vezes pais irresponsáveis, pais mundanos, pais que dão exemplos negativos, pais que são violentos, pais que são indiferentes, pais que não corrigem as más tendências de caráter apresentadas pelos seus filhos, que são espíritos reencarnados, pais que reforçam o egoísmo e o orgulho que esses espíritos estão trazendo. E aí nós temos verdadeiros monstros que vão se inserir na sociedade humana. Nós temos pais que são indiferentes a como os filhos são. Nós temos pais que são insensíveis para com os outros e, portanto, não se importam se seus filhos também são insensíveis para com o próximo. Diante desse quadro, o que podemos esperar dessas novas gerações, que diariamente são lançadas na sociedade sem nenhum preparo moral, sem essa formação do caráter, sem preparo ético, sem preparo espiritual? Não podemos esperar outra coisa a não ser exatamente o que está acontecendo na nossa atualidade e que não é de hoje, porque isso vem vindo há décadas, em que nós estamos deixando que espíritos reencarnados se tornem egoístas, materialistas, indiferentes, insensíveis, sem ética, e que vão se inserindo aí na nossa sociedade e se deixando levar, então, por vícios de toda ordem, pela hipocrisia, pelo sensualismo, pelas paixões desenfreadas, pela vaidade, pelo orgulho e, claro, pelo egoísmo. Mas acontece que se os pais fizerem a sua parte, trabalhando a formação cidadã e ética dos seus filhos, estando alinhados com os ensinos de Jesus, mesmo que esses pais não sejam cristãos, eles formarão, então, homens e mulheres de bem. E é o que nós estamos precisando ter como resultado da educação moral, que é a grande tese defendida pelo Espiritismo. O educador brasileiro Issam Itiba, embora não fosse cristão, e nessa sua famosa obra, Quem Ama, Educa, ele não cite Jesus em nenhum momento, e nem poderíamos esperar que o fizesse, já que ele não era cristão, por sua origem japonesa e por ter outras crenças através dos seus ancestrais, mas Issam Itiba se aproxima, sim, de Jesus. E podemos até dizer que ele se aproxima um tanto quanto do Espiritismo.
E é ele que nos dá o caminho de como os pais, na família, devem e podem trabalhar para melhor educar os seus filhos. Então, eu vou passar aqui a palavra novamente a Isamitiba, abrindo aspas. A formação da cidadania tem que partir de casa, desde que a criança é pequena. Assim, a educação familiar ganha um foco para onde devem convergir todas as orientações, os ensinamentos e exigências, os deveres e direitos, os relacionamentos afetivos, as relações de custo-benefício, os aprendizados e prática dos valores cidadãos, profissionais e pessoais, num processo muito mais racional que emocional. Fechando aspas. Palavras, então, de Isamitiba, mostrando que a família, na sociedade humana, tem esse grandioso papel da formação do cidadão ético, solidário, pacífico, que saiba pensar e pensar no bem comum, que consiga entender deveres e direitos, limites, deveres e responsabilidades, e assim por diante. É preciso que ele seja tocado na sua sensibilidade. E aí nós temos, então, o amor como base da educação, como nos mostrou Jesus. E Jesus mostrou a importância dessa educação na infância, quando ele adverte os discípulos. Depois de falar à multidão, muitas mães com seus filhos começaram a se aproximar e muitas crianças quiseram realmente estar junto de Jesus. Os discípulos, quando viram isso, fizeram uma espécie de cordão de isolamento para proteger o mestre e começaram, então, a afastar as crianças, porque elas atrapalhariam o mestre no atendimento às pessoas. É quando Jesus, vendo a cena, ele interrompe os discípulos e vem com aquela famosa frase: deixai vir a mim as criancinhas. Elas estão liberadas. Podem deixar que elas venham até mim. E aí ele complementa a lição. Diz, olha, vocês estão vendo essas crianças? Só ganha o reino dos céus quem se assemelhar a elas. Ou seja, quem for simples e humilde de coração. Olha a importância das crianças e a importância da educação moral delas. Tanto que Jesus para dedicar um tempo em também atendê-las, acariciá-las e atender também as suas mães. Portanto, é preciso, por amor, educar os nossos filhos, esses espíritos reencarnados, e que trazem as suas tendências de caráter, nem sempre boas, muitas vezes necessitadas de correção, de orientação e, principalmente, de moralização e espiritualização, o que Jesus trabalhou o tempo todo. E lembrando que só podemos dar aos nossos filhos aquilo que somos, não aquilo que temos. É um grande engano dos pais querer dar a eles todo o conforto material possível, a melhor escola, as roupas, os brinquedos, os passeios, os cuidados de saúde, etc., etc. Tudo isso é importante, porque faz parte da vida humana, terrena. Mas esses pais, muitas vezes, descuidam do essencial, que, como diz lá o Pequeno Príncipe, é invisível aos olhos. E o essencial é a formação moral, que precisamos realizar com Jesus. Porque essa foi a missão dele.
nos mostrar essa realidade, a importância da formação moral com base no amor. Daí porque o amai-vos uns aos outros. Mas nós vamos continuar esta conversa no nosso próximo programa, porque ainda temos muito que aprender, que explorar com nosso Mestre Jesus, sendo ele o maior educador da humanidade. Mas nós não vamos, na verdade, deixar aqui os ensinos de Jesus. É que agora nós vamos para uma parte, por assim dizer, mais prática, porque nós estamos fazendo a sequência do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um discurso simplesmente maravilhoso, profundo, repleto de lições que tocam a alma. E é um sermão feito efetivamente por um mestre. E nós temos aqui no programa, a cada edição, estudado um trecho do Sermão da Montanha. Hoje, nós vamos estudar mais um desses trechos que, aparentemente, nada mais tem a ver com a nossa realidade. Por quê? A história avançou, as culturas se transformaram, mas nós vamos ver que, como Jesus era para todos os tempos, e os seus ensinos eram universais, que aquilo que aparentemente era apenas para aquela época, na verdade, é aplicável ainda hoje e também para os tempos futuros. Bem, vamos então a esta passagem que está aqui anotada por Mateus em seu Evangelho, no capítulo 6, versículos 16 a 18. E é a seguinte: quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que desfiguram o semblante para que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando jejuardes, ungi a cabeça e lavai o rosto, a fim de não mostrardes aos homens que estáis jejuando, mas somente ao vosso Pai, que está em secreto. E vosso Pai, que vê em oculto, vos recompensará. Então, este é o trecho que vamos estudar hoje, e pertencendo ele, então, ao Sermão da Montanha. Vamos, então, entender essa questão do jejum, a sua importância, e qual é o significado real desta fala de Jesus. Para isso, nós vamos iniciar passando a palavra a Richard Simonetti, esse querido companheiro espírita, escritor, que nos deixou mais de 80 livros publicados, porque encontramos um estudo dele publicado no livro A Vozes do Monte. E extraímos, então, uma parte do texto de Richard Simonetti para fazermos a compreensão desta passagem do Sermão da Montanha. Vamos, então, a esse texto do nosso Richard Simonetti. Então, abrindo aspas, porque agora as palavras são dele. O 10º dia do 7º mês era dos mais importantes no calendário religioso judeu. Era o dia nacional de expiação dos pecados do povo, quando, em cerimonial com sacrifício de animais, os sacerdotes libertavam as comunidades de seus pecados. O povo era levado a participar com abstinência completa de trabalho e alimentação. O jejum se apresentava como empenho de mortificação do corpo para a depuração da alma. E Moisés, que instituiu a prática, revestiu-a de autoridade divina, proclamando que Jeová, ou Deus, castigaria aqueles que não a observassem. Outros dias foram consagrados ao jejum, que era também usado nos tempos de calamidade pública, de grandes dificuldades para o povo. Consideramos que, com semelhante sacrifício, Jeová atenderia aos reclamos populares. Como acontece com todo culto exterior, em breve,
o jejum deixou de servir à religião para servir ao religioso. Os judeus submetiam-se ao jejum não por empenho de purificação, mas apenas para mostrar que observavam com rigor os preceitos divinos. Os fariseus, por exemplo, jejuavam 2 vezes por semana. Nesses dias, para evidenciarem que isto representava sacrifício para eles, apresentavam as vestes mal arrumadas, barba e cabelos em desalinho, expressão torturada. É provável que nem mesmo estivessem jejuando, já que o importante era a aparência. Continua aqui Richard Simonetti. Jesus combate esse comportamento, recomendando que o jejuante se mantenha sereno, dentro da normalidade, em sua apresentação pessoal, buscando não a apreciação dos homens, mas a aprovação de Deus. Se a finalidade do jejum é a purificação, ensejando a comunhão com o céu, trata-se de um assunto muito íntimo entre o servo e o Senhor, entre a criatura e o Criador. A propaganda em torno do jejum seria mera manifestação de vaidade, invalidando totalmente seus objetivos. Jesus nunca deu importância às práticas exteriores. Não o vemos promovendo cerimônias, nem rezas. Suas reuniões com os seguidores eram totalmente despidas de formalismos. E ele falava com simplicidade, sem fórmulas verbais, sem voos de erudição, de preferência em contato com a natureza, sempre pronto a responder a perguntas, fazendo do diálogo com o povo a base de seus inesquecíveis ensinamentos. Bom, fechando aspas, tivemos aqui as considerações de Richard Simonetti sobre essa questão do jejum e a fala do nosso Mestre Jesus no Sermão da Montanha. Mas nós temos outro autor espírita que também estudou o Sermão da Montanha e, especificamente, o tema de hoje, que é o nosso Rodolfo Caligares, no livro de mesmo nome, ou seja, o Sermão da Montanha, publicação da Federação Espírita Brasileira. E o Rodolfo Caligares nos lembra o seguinte, vou passar a palavra a ele agora, então abrindo aspas. Sabe-se que o jejum, abstenção ou redução na dose usual de alimentos, sólidos ou líquidos, constitui uma forma de penitência comum a várias religiões. Os judeus, quando o praticavam, vestiam-se com saco, lançavam cinza sobre a cabeça e imprimiam ao rosto um ar de grande tristeza. Tudo isso publicamente, com ostentação, para serem notados e louvados pelos outros. Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia e o orgulho, recomendou a seus discípulos que, ao fazerem esse sacrifício, não deixassem transparecer nenhum sinal de melancolia. Ao contrário, que perfumassem a cabeça e lavassem o rosto, a fim de que não perdessem, aos olhos de Deus, o mérito que um sincero quebrantamento de alma poderia comunicar a esse costume. Parece-nos que um dia de jejum por semana, como ainda hoje é observado por alguns, constitui realmente um hábito salutar, pois contribui para desintoxicar e manter o equilíbrio de nosso organismo, resultando daí reflexos favoráveis até mesmo ao nosso psiquismo, ou seja, às nossas manifestações intelectuais e morais. O Espiritismo, por não adotar ritual de espécie alguma, tem como estéril qualquer privação que obedeça a mero formalismo religioso, considerando mais importante que nos abstenhamos de qualquer pensamento, palavra ou ato maldoso,
por contrários ao amor fraternal que a todos nos deve unir. Fechando aspas, essas são considerações de Rodolfo Caligares. De fato, Jesus, assim como agora o Espiritismo, chamou a atenção dos seus discípulos e da multidão que, para Deus, o que menos importa é ritual, é formalismo e, principalmente, hipocrisia. E ele estava lembrando a todos que os fariseus, que na época eram os religiosos judeus que predominavam, que os fariseus, nesta questão do jejum, eram, na sua grande maioria, hipócritas. Porque compareciam às vidas públicas para mostrar, através do seu corpo, do seu semblante, que eles jejuavam, que eles sofriam para poder cumprir o que seria a vontade divina. Mas, em verdade, muitos não praticavam o jejum coisa nenhuma, porque depois que se apresentavam em praça pública e se recolhiam aos templos, eles se alimentavam. Então, era um jejum de fachada. Para Deus, para a sua lei, isso não tem nenhum valor. Daí o nosso Rodolfo Caligares lembrar que, e mais importante, e é o que o Espiritismo nos pede, é combatermos os nossos maus pensamentos, as nossas más ações. Que adianta comparecer ao centro espírita, sentar ali na plateia, no dia de reunião pública, e ficar lá, contrito, em silêncio, aguardando o início da reunião, dando a aparência de estar em prece, de estar em comunhão com Jesus e os amigos espirituais, se, na verdade, o silêncio imposto a si mesmo não está controlando os pensamentos. E os pensamentos podem estar completamente desvairados. Por isso, aquela placa, o silêncio é uma prece, nem sempre, e se dizer, é correto. Muitas vezes é equivocado. Silêncio no salão de reunião pública do centro espírita não quer dizer sintonia com aspirações e inspirações de mais alto. Muito pelo contrário. Através do pensamento, as pessoas que estão em silêncio verbal podem estar pensando coisas horrorosas. Então, se nós não jejuamos, porque isso não faz parte do cristianismo, não faz parte do espiritismo, mas precisamos, sim, jejuar do ponto de vista moral. Porque não é o que entra na boca do homem que o condena, mas sim o que sai. E o que sai da boca do homem procede do seu coração. Isso também é um ensino do nosso mestre Jesus. Então, o discurso de Jesus lá no Sermão da Montanha, que parecia completamente deslocado da nossa realidade atual de século XXI, ele então se mostra totalmente pleno e que ainda nos orienta para entendermos que não são as coisas materiais, que não são os formalismos, não são os rituais, não são as aparências que falam de nós para Deus, mas sim aquilo que efetivamente somos. E o espírita não precisa fazer nenhum tipo de demonstração pública das suas convicções. Ele simplesmente deve ser aquilo que ele acredita através dos princípios que formam a doutrina espírita e, entre esses princípios, os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Semana que vem, nós vamos continuar o Sermão da Montanha, vamos
ver mais um trecho da fala de Jesus para contextualizá-lo à luz da doutrina espírita para os nossos dias e com essa visão também do amanhã. Porque agora é a hora de novamente nos engajarmos na viagem de Paulo de Tarso. No último programa, nós vimos que Paulo fracassou na cidade de Atenas. Ele foi para lá achando que a cidade dos antigos filósofos gregos estaria preparada para receber a mensagem do Cristo, mas ele foi recebido com indiferença, com frieza, e sequer conseguiu constituir um núcleo cristão em Atenas. Ele está, então, cabisbaixo, mas vai prosseguir a sua tarefa. E nós vamos saber hoje o que acontece com Paulo de Tarso em Atenas. Ele continuou, ficou lá mais um tempo, tentou novamente, ou ele simplesmente desistiu e resolveu sair de Atenas. Nós vamos então saber isso hoje, acompanhando o texto magistral de Rui Kremer no livro Paulo, um Homem em Cristo, que é um lançamento da Federação Espírita Brasileira. Vamos então a essa narrativa, vivenciando, seguindo aqui com emoção os passos de Paulo de Tarso. No clima de incertezas e de amarguras, tão fortemente vivido pelo apóstolo, vem-lhe o socorro à alma angustiada na pessoa de Timóteo. Então, Timóteo chega em Atenas, que chega de Corinto, com notícias confortadoras. Já instalara sua mãe e sua avó na cidade. Trazia consigo alguns recursos e, sobretudo, para a alegria maior de Paulo, disse de seu encontro com Áquila e Prisca, os fiéis amigos do oásis de Dan, que ali se encontravam em Corinto. A boa nova já fora levada à capital da Acaia, onde se desenvolvia de maneira promissora. Tais notícias e a perspectiva do reencontro com o casal amigo fizeram com que Paulo decidisse rumar logo para Corinto, onde, além disso, desejava ter um encontro muito pessoal e pleno de sentimento com os sítios que foram teatro das lutas de Gesiel e Abigail. Lembrando que Gesiel é o famoso Estevão, narrado no romance de Emmanuel, dos quais guardava indeléveis recordações pelas narrativas de sua noiva. Era importante para o apóstolo este reabastecimento de suas forças em novas fontes da fé, já que abandonara Atenas de ânimo abatido pelo insucesso de suas tentativas perante a cultura da respeitável cidade. Os Atos dos Apóstolos não nos falam se Paulo e Timóteo rumaram para Corinto por terra ou por mar. Em consequência, os autores optam por achar que teria preferido a via marítima, mais simples e direta, que os levaria do porto do Pireu ao de Cencréas, que servia a cidade de Corinto. Assim também queria Timóteo, que desejava poupar o apóstolo dos esforços de uma viagem a pé, quando o via tão abatido e o pressentia adoentado. Paulo, todavia, segundo Emmanuel, e aqui então nosso Rui Kremer está trazendo a informação dada pelo benfeitor espiritual Emmanuel, através do médium Chico Xavier, no livro Paulo e Estevão. Então, Paulo, todavia, segundo Emmanuel, negou-se a ir por mar, preferindo vencer a pé os 65 quilômetros da estrada que, passando por Eleusis e Mégara, conduzia a Corinto. A distância foi percorrida em alguns dias de marcha, com vários intervalos para a pregação nas localidades do caminho e nos campos. Os humildes e simples campesinos
recebiam com alegria as informações de Paulo, o que lhe era lenitivo para o esquecimento dos frustrantes encontros com a inteligência ateniense. Igrejas domésticas foram fundadas não longe do Golfo Sarônico. Paulo iria defrontar-se, mais uma vez, com uma grande e movimentada cidade, famosa por seus costumes frouxos. Uma cidade mais apta a receber as sementes do Evangelho do que Atenas, em que pesem as suposições em contrário. Corinto situava-se na entrada do extenso istmo que liga a Grécia Central ao Peloponeso. Era servida por 2 portos, o de Cencrés, no lado do Mar Egeu, no Golfo Sarônico, e o do Lequeu, no Mar Jônico, no Golfo de Corinto, mais voltado para o tráfico com o Ocidente, assim como o outro servia as rotas que demandavam o Oriente. Tanto Nero quanto Herodes Ático pensaram em construir um canal no istmo, mas este sonho levou séculos a materializar-se, pois o canal só foi aberto no último quartel do século XIX, inaugurado em 1893. Os gregos não tinham canal, mas dispunham de uma engenhosa espécie de trilha sobre rolos, que permitia trasladar pequenas embarcações por terra de um porto para o outro, e não só embarcações de pequeno calado, como cargas volumosas. A Corinto que Paulo vai conhecer e conquistar para o Evangelho não era mais a Corinto da Grécia clássica. Esta havia sido inteiramente arrasada em 146 a.C. pelo cônsul Múmio, quando a Grécia foi reduzida à província romana com o nome de Acaia. Portanto, Acaia é o nome romano da antiga Grécia. No tempo de Paulo, apenas existiam alguns vestígios da famosa Cidade dos Dois Mares, que foi cantada por Horácio. Pouco mais de 100 anos depois, Júlio César determinou a reedificação da cidade, fazendo dela uma colônia romana e povoando-a de libertos. A Nova Corinto, embora erigida capital da Acaia, era muito pouco helênica. Era uma cidade cosmopolita formada, como diz Daniel Hopes, que é um historiador, por tudo quanto o Mediterrâneo contava em matéria de raças, de povos, de peles e de pelos. Cidade comercial, rica, povoada de viajantes e marinheiros, sempre com um grande contingente de população flutuante. Corinto ostentava uma pintoresca, mas pouco tranquilizadora comunidade, cuja reputação era muito baixa por sua extrema corrupção de costumes. A cidade era dedicada ao culto de Afrodite Pandemos, cujo templo foi encontrado pelos arqueólogos no Acro Corinto, a elevação que dominava a cidade e no qual serviam mais de 1.000 sacerdotisas prostituídas. A cidade inteira era como que um grande lupanar, para o qual fluía expressivo número de marinheiros que ali deixavam suas economias em loucas aventuras. Havia em Corinto uma colônia judaica, provavelmente instalada no porto de Cencrés, por suas ligações com o Oriente. Dizem os historiadores que a cidade tinha recebido, pouco antes da chegada de Paulo, um contingente de judeus que haviam sido expulsos de Roma por um edito do imperador Cláudio. Afirmam os Atos dos Apóstolos que Áquila e Prisca tinham vindo nesta emigração forçada. As autoridades romanas ainda não distinguiam judeus de cristãos. Paulo e Timóteo, após percorrerem o istmo em toda a sua extensão, chegaram a Cencrés, onde foram à pequenina casa em que viviam Lóide e Eunice, mantendo com as venerandas senhoras as mais fraternas e emotivas trocas,
após o que partiram em busca de Áquila e Prisca. O encontro dos velhos amigos foi realizado em meio à esfuziante alegria. Durante muito tempo, trocaram notícias e informações sobre suas atividades evangélicas. Áquila e sua esposa tinham realmente seguido para Roma, como pretendiam, e ali exerceram sua atividade profissional numa casa em ruínas. Logo iniciaram a divulgação da Boa Nova, no que provocaram a ira dos judeus, que declararam, segundo Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, guerra franca aos novos princípios. Desde os primeiros momentos, tiveram início as provações e os tormentos no gueto judaico do Trastevere, onde viviam. Prisca relatou como, certa noite, aproveitando-se da ausência de Áquila, um grupo de inflamados israelitas invadiu-lhe os aposentos, aplicando-lhe flagelações e castigos, e deixando-a banhada em sangue. Estas dolorosas confidências mútuas uniam os amigos no amor incondicional ao Cristo Jesus, por quem sofriam tais agravos, recebendo-os como favores de Jesus, como títulos de sua glória. E assim voltaram a reunir-se estes três companheiros, cada vez mais irmanados na fé e no ideal comum. Áquila e Prisca, que alguns autores chamam de Priscila, como já dissemos em outra oportunidade, e vale repetir, desempenharam um papel importante nas origens cristãs. Seus nomes ficaram indelevelmente ligados à fundação ou aos trabalhos das eclesias, ou igrejas, de Roma, Corinto e Éfeso. O desejo de Paulo, no sentido de fundar uma sólida igreja em Corinto, contou, desde logo, com o entusiástico e irrestrito apoio dos amigos. Sentindo que sua permanência na cidade seria longa, pela extensão dos projetos a realizar, Paulo aceitou o convite para morar com o casal, associando-se ao trabalho que ali já haviam desenvolvido. Em pouco, a oficina tornou-se uma colmeia de atividade profissional e centro de decisão dos trabalhos missionários. Paulo entregou-se com paixão ao trabalho. Todos precisavam de um período de calma. O apóstolo induziu Lucas a descansar em Troade. Timóteo e Silas haviam encontrado serviço como caravaneiros, o que os levava frequentemente às nobres comunidades cristãs. Foi nesta época que Paulo, no seu paternal zelo pelas igrejas que criara, passou a enfrentar sério problema íntimo. Começaram a chegar a Corinto emissários de Tessalônica, de Bereia e de outros pontos da Macedônia, solicitando a orientação do apóstolo e sua dedicada intervenção em assuntos delicados. Convocando Silas e Timóteo, solicitou-lhes a ajuda para a solução dos inúmeros problemas, dadas as oportunidades que lhes eram oferecidas pela atividade que exerciam. Dentro em pouco, assegurada a colaboração dos companheiros, Paulo começou a falar na sinagoga, com extraordinário êxito inicial. Os comentários prosseguiram por várias semanas. Os assuntos doutrinários, que colocavam frente a frente a lei e o evangelho, acabaram por gerar as habituais e fortes reações, e estas foram num crescendo tal que Paulo viu-se impedido de prosseguir com suas palestras, afastando-se da sinagoga, não sem antes sacudir o pó de suas vestes, declarando, segundo Emmanuel, então vamos abrir as palavras, que agora vamos passar a palavra a Emmanuel. Até agora, em Corinto, procurei dizer a verdade ao povo escolhido de Deus para o sagrado depósito da unidade divina. Mas, se não a aceitais desde hoje, procurarei os gentios. Caiam sobre vós mesmos as injustas maldições lançadas sobre o nome de Jesus Cristo.
Fechando aspas. Nessa ocasião, Paulo foi salvo da agressão por parte dos judeus enfurecidos pela intervenção providencial de um romano, que se chamava Tício Justo, ou Titius Justus, que era temente a Deus e que, desde o primeiro momento, sentira forte atração pelo apóstolo e pela doutrina que veiculava. Foi Tício Justo, já definitivamente convertido, que, com o auxílio de outros conversos, adquiriu uma casa para a instalação do núcleo cristão. Prisca e Áquila, assim como Lloyd e Eunice, contam-se entre os seus primeiros colaboradores. A Igreja de Corinto começou a produzir seus frutos espirituais e a fazer brilhar sua luz em meio ao ambiente viciado da cidade corrompida. As conversões eram numerosas entre judeus e pagãos. E aqui nós interrompemos esta narrativa de Paulo iniciando as atividades de divulgação do Evangelho em Corinto e inaugurando, finalmente, nessa cidade, que na época era a capital da Acaia, a antiga Grécia, conseguiu, então, finalmente fundar a primeira igreja cristã de Corinto. Mas a continuidade dessa história nós vamos deixar para a próxima edição do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Vamos saber, então, o que vai acontecer na instalação da igreja cristã em Corinto, como que os trabalhos vão se desenvolver e, claro, vamos prosseguir com a vida e a obra de Paulo de Tarso para saber o que ele vai fazer daí por diante. Fica aqui o convite para você estar conosco próxima quinta-feira, 5 da tarde, ao vivo, pela web rádio Cristo Consolador, para continuarmos essa história com Paulo de Tarso. Bem, nós estamos agora nos minutos finais do nosso programa, e agora é o momento de responder às perguntas que nos são enviadas. Temos recebido poucas perguntas, essa é a verdade. Parece que os nossos telespectadores estão querendo mais ouvir, mas é muito bom termos participações, podemos aqui tirar dúvidas, porque o Espiritismo tem muito a dizer sobre as lições de Jesus, sobre o Evangelho. Mas nós temos uma pergunta, e essa pergunta vem lá de Pelotas, Rio Grande do Sul. Olha a nossa internet aí, o seu alcance. E ela foi feita pela Vanessa. A pergunta é a seguinte: por que vemos tantos religiosos darem mais importância às coisas do mundo do que às coisas espirituais? É uma excelente pergunta, Vanessa. Muito boa, realmente. A história da Igreja Católica e mesmo a história da Igreja Protestante é uma história de uma, vamos chamar aqui, de uma união com o material, com o poder, com o mundano, que acabou desviando, na verdade, o cristianismo. A Igreja Católica sempre se arrogou ser a única representante legítima de Jesus na face da Terra. E, por causa disso, perseguiu durante séculos todos aqueles que ousassem pensar diferente. E para manter, então, o seu poder, a Igreja Católica vai se alinhar e se aliar aos poderosos do mundo, aos reis, aos príncipes, aos governantes. E chega a um ponto, principalmente durante a Idade Média, em que, na verdade, a Igreja Católica é que mandava. Então, ao invés dela ter o seu sentido espiritual com base no Evangelho, pelo contrário, ela se materializou. E aí nós temos aquela famosa cena com Francisco de Assis, esse que veio ao mundo para resgatar o cristianismo, para reviver o Evangelho,
quando ele se apresenta em Roma, diante do Papa, para pedir autorização para fundar a Ordem Franciscana, sendo que a Ordem Franciscana seria uma ordem com voto de pobreza. E ele comparece perante o Papa quase que como um mendigo, porque ele só tinha um par de sandálias, uma túnica e uma corda trançada na sua cintura, e nada mais do que isso. O Papa, com toda aquela sua pompa, se recusou terminantemente a autorizar. E não quis saber de Francisco de Assis. Só que um cardeal, que era uma espécie de secretário e braço direito do Papa, lembrou ao mesmo o seguinte: Senhor, diante desse frade, desse sacerdote, eu vi Jesus. Porque, segundo a narrativa dos evangelistas, Jesus não tinha nenhuma pedra para apoiar a cabeça para dormir. Andava apenas com um par de sandálias, uma túnica e cingido na cintura por um cordão. Senhor, se o senhor se recusar a reconhecer Francisco e se recusar a dar o aval para a sua ordem, não será a mesma coisa da nossa igreja, a Igreja Católica, estar se recusando a reconhecer e aceitar Jesus? Foi aí que o Papa, entre outras circunstâncias, acedeu e a Ordem dos Franciscanos acabou, então, sendo sancionada, tendo Francisco de Assis à frente. Os nossos irmãos evangélicos aqui no Brasil, ou seja, nossos irmãos da Igreja Protestante, infelizmente, estão agora se unindo ao poder temporal, mundano, político, de governo, cometendo o mesmo equívoco que a Igreja Católica, em larga escala, já cometeu. Mas tudo isso acontece porque nem sempre aqueles que batem no peito, se dizendo seguidores de uma doutrina religiosa cristã e, portanto, seguidores de Jesus, são verdadeiros adeptos do Evangelho. Não compreenderam ainda que o essencial é a moralização e espiritualização de nós mesmos, para que isso, então, suceda também com os outros e com a humanidade de uma forma geral. Nós espíritas temos lutado bastante, trabalhado bastante, para que isso não aconteça dentro do movimento espírita. Claro que somos cidadãos do mundo, somos brasileiros, e claro que temos que exercer nossa cidadania, claro que precisamos exercer o voto, escolher os nossos representantes, e podemos também nos candidatar a sermos representantes, mas jamais poderemos nos deixar levar pela hipocrisia, pela vaidade, pelos conchavos de grupos, de interesses outros que venham prejudicar a coletividade. E vamos entender que somos passageiros do mundo, porque a nossa realidade é a espiritual. E teremos que dar conta do que estamos fazendo aqui na Terra com o Evangelho e, no nosso caso em particular, com a revelação divina da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação. Não nos iludamos. Não vamos conquistar a felicidade lutando pelas coisas materiais, pelo poder temporal. A felicidade é reservada aos justos, aos humildes, àqueles de verdadeira fé e que fazem todo o esforço para amar o seu próximo e realizar a caridade. Estudemos, compreendamos o Evangelho e o Espiritismo, que veio ao mundo para realizar a transformação moral da humanidade. Isso só pode acontecer se cada um de nós realizar
a sua transformação moral. Bem, então, com isso, estamos chegando ao final de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo a você que esteve conosco, a você que vai assistir esse vídeo, que vai ficar disponível no canal do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. E que possamos, sob as bênçãos do Mestre Jesus, bênçãos de amor e paz, nos encontrarmos na próxima semana, quinta-feira, 5 da tarde, em mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Até o nosso próximo encontro.